Olá, turma, estamos de volta com a nossa última unidade, a unidade 4 da nossa disciplina de estágio supervisionado na educação de jovens e adultos. A gente já passou pela unidade 1, unidade 2, a 3, e agora chegou o momento de vocês observar a escola, o campo de estágio, ministrar as microaulas, exercer a regência supervisionada no campo de estágio. Agora chegou o momento de a gente poder exercer, investigar no locus da escola campo de estágio, conhecer os instrumentos de observação, de registro, de acompanhamento, controle e também de registro do relatório nosso desse estágio, dessa experiência nessa disciplina dos estágios profissionais da educação de jovens e adultos. Então, a unidade 4 ela vai tratar disso. Vamos conhecer também o dia dessa aula em duas partes. Tem esta aula que eu vou tratar da parte de como está organizado esse estágio, a questão da observação, do registro, do acompanhamento da regência, e a segunda parte, que eu vou registrar uma outra aula, gravar, ela vai tratar justamente de como elaborar o relatório final desse estágio. Vou mostrar o passo a passo de como organizar vocês. Vamos, então, iniciar a nossa penúltima aula da unidade 4 desta disciplina. Na aula de hoje, vamos discutir com vocês acerca dos elementos da apresentação, da análise e da avaliação das microaulas, ou das videoaulas, ou da webaulas, em turma de EJA planejadas na unidade 3. Vocês lembram que na unidade 3, vocês elaboraram como atividade avaliativa 2 planos de aula. Um para a primeira etapa da EJA, dos anos iniciais, do primeiro, segundo e terceiro ano, e o segundo plano referente à segunda etapa do primeiro segmento de EJA, do ensino fundamental, anos iniciais. A segunda etapa correspondendo ao quarto e ao quinto ano. E agora chegou a vez, nesta unidade 4, de vocês ministrar para os seus mediadores presenciais essas microaulas ou webaulas, dependendo da situação pandêmica que o município de vocês, de Caxias, Imperatriz, Timbiras, São Luís e Açailândia estão vivenciando. Dependendo do contexto pandêmico, poderá ser presencial ou por meio de videoconferência pelo Google Meet. No segundo tópico nosso, eu vou tratar de como vai acontecer os relatos de experiência de gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores e educandos da educação de jovens e adultos por meio das sessões interativas pelo Google Meet e também da educação profissional tecnológica, que a gente vai ter essas experiências, esses relatos de experiência desse gestor de escola que atende a EJA, de professores, coordenadores pedagógicos, dos próprios educandos da EJA, que estudam nas escolas que atendem o fundamental, anos iniciais, o primeiro segmento da EJA, da primeira e segunda etapa. No terceiro tópico nosso da aula de hoje, nós iremos conhecer a preparação, o processo de preparação de vocês para o estágio de observação e para o estágio de regência na educação de jovens e adultos. E o último momento nós teremos, o último e o penúltimo, as orientações teóricos práticas para a realização do estágio de observação de regência, passo a passo. O que vocês vão fazer lá? O que vão observar? O que registrar? O que fazer? Tudo isso e muito mais a gente vai discutir e apresentar para vocês nesta penúltima aula da unidade 4. E último momento, para fechar essa nossa unidade 4, a primeira parte desta videoaula, nós iremos apresentar para vocês todo o material didático necessário para a observação, o registro, o acompanhamento e a regência, como as fichas, o relatório, entre outros instrumentos necessários para essa finalização dessa disciplina do estágio supervisionado na educação de jovens e adultos. Vamos lá, então, iniciar. Já apresento para vocês essas fichas. Vocês irão apresentar as microaulas, o web-aula, pode ser em duplas ou em trio, e aí depende da situação pandêmica do seu polo, em Caxias, em Açailândia, em Imperatriz, em São Luís ou em Timbiras, o seu mediador presencial irá organizar ou presencial ou por meio de webconferência pelo Google Meet. Vocês terão acesso previamente a essas fichas avaliativas. Por quê? Porque vocês vão ser avaliados pelos colegas de vocês, mas também serão avaliados pelo mediador presencial que vai estar acompanhando essas microaulas ou webaulas de vocês. Na ficha 1, vai tratar do seu plano de microaula e sua execução em sala de aula ou por meio da webconferência. Nós temos aí 6 aspectos que serão observados pelos seus colegas de turma e pelo mediador para avaliar de forma dissertativa, desde o plano de aula, dos objetivos, a clareza, a adequação, evidentemente, a proposta curricular da educação de jovens e adultos, o primeiro segmento, que vocês estudaram e analisaram lá na terceira unidade, lembram? Pois é, e os fundamentos da educação de jovens e adultos. O item 2 vai tratar do conteúdo, acerca de se você apresentou, demonstrou domínio, trouxe um conteúdo significativo para o educando da EJA, articulado com as outras áreas de conhecimento, que na EJA não tem abordagem disciplinar.
Nós trabalhamos de forma interdisciplinar. A educação popular, a educação informal, a educação formal e não formal, e mais a educação profissional e tecnológica, tudo articulado nos campos de conhecimento. E aí, articulando isso com os objetivos e a metodologia. Esse conteúdo está articulado, ele está bem organizado com a metodologia, e aí, a metodologia, vocês serão avaliados quanto à abordagem do assunto. Como é que foi essa abordagem? Foi de forma interdisciplinar? Você promover uma dinamicidade criativa dessa abordagem? Demonstrou segurança no desenvolvimento das atividades? Você conhecia as estratégias, os recursos que você escolheu, explorou bem, as técnicas adotadas por você, mobilizou esses alunos, educandos para participar dessas aulas, se envolver, a dialogicidade, incentivou a participação, essa relação do conteúdo com as experiências dos alunos, você aproveitou os conteúdos prévios dos alunos, saberes prévios, buscou saber que eles já sabiam sobre esse conteúdo que você iria ministrar, sobre esse tema gerador que você escolheu. O quarto elemento é os recursos didáticos, porque a gente sabe que a gente não pode infantilizar a educação de jovens e adultos como se faz na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino regular. E o recurso didático tem que ser adequado ao assunto abordado, também ao perfil, à faixa etária desses estudantes. E você tem que conhecer, dominar e utilizar bem esse recurso. O quinto elemento é a relação, você, professor educador da EJA. A afetividade é um elemento muito importante nas turmas de EJA. Você precisa aprender a respeitar a individualidade, mas também promover o envolvimento coletivo desses sujeitos, o ritmo e o tempo desses alunos, a especificidade do atendimento desse aluno, jovem, adulto e idoso que está nessa turma heterogênea. E o último elemento tem a ver com a sistemática de avaliação adotada por você. Essa avaliação está coerente com o seu plano de aula, com seus conteúdos, com seus objetivos, com a metodologia adotada, com o que foi abordado na aula, ensinado e aprendido? Ela é contínua, você avaliou ao longo do processo da aula, você avaliou a participação, envolvimento, ou você foi pontual somente no final da aula que fez essa avaliação? Ou ela é contínua? Utilizou diversos instrumentos, registrou registros coerentes com as atividades, questionamentos, frativos claros aos alunos? E aí vale de 0 a 10 se você atender. E aí vai ser assinada essa ficha pelo tutor, mediador presencial dessa disciplina, evidentemente, né? E o professor titular também, caso esteja presente ou participe, ou outro profissional convidado pelo mediador. Na ficha 2, ela é quantitativa. Os aspectos são quase os mesmos, observando de 0 a 5 cada elemento, totalizando todos, aí vai dar 10 pontos a sua nota, né? Vamos lá, então. Você preenche a ficha, tanto o seu colega vai avaliar, quanto o seu mediador presencial a respeito da aula, da microaula ou web-aula ministrar para você. O aspecto avaliado serão, quanto ao conteúdo conceitual, que vale de 0 a 20 pontos, a marcação 5 elementos aí, e aí você vai marcar de 0 a 5, totalizando aí 4 vezes 5, 20 pontos. A aplicação do conhecimento disciplinares, houve argumentação, você aprofundou o que os educandos disse e demonstrou segurança. Cada elemento desse vale de 0 a 5, totalizando 20 pontos, se você atingir a nota máxima, que é 5. O aspecto 2 é quanto aos conteúdos procedimentais e recursos utilizados para você. Vale de 0 a 40 pontos. Cada item desse vale de 0 a 5. Com o controle do tempo, você conseguiu ministrar dentro dos 10 a 15 minutos, porque sua microaula ou web-aula vai demorar de 10 a 15 minutos. Lembrando que você tem 2 minutos adicional para iniciar sua microaula apresentando o plano para a turma. No dia da sua microaula ou web-aula, você vai apresentar para o tutor, para o mediador presencial e para os seus colegas de turma o plano da sua micro web aula, né? E aí você vai avaliar também quanto à construção do conhecimento discente, se valorizou, houve abertura do que eles disseram, valorizou, aprofundou essa discussão, o dinamismo, a exemplificação, você trouxe exemplo do dia a dia desse educando para contextualizar melhor sua fala, sua abordagem. Você elaborou questionamentos claros, objetivos, diretos, que ajudasse na abordagem de conteúdo, na compreensão dos estudantes. Você incentivou a participação, o envolvimento dos alunos, não apenas ouvindo, mas também considerando, explorando e aprofundando o que eles disseram. Houve uma mobilização inicial, você fez uma motivação inicial, você despertando o aluno para inquietar, para saber o que seria abordado, envolvimento com a turma, utilização de recursos, utilizou adequadamente, com domínio, com segurança e adequado à faixa etária dos alunos jovens, adultos e idosos. Tudo isso, cada elemento desse vale de 0 a 5, totalizando em total, se tiver nota máxima, 40 pontos. Quanto à comunicação oral, ou seja, a sua fala, a sua abordagem vale de 0 a 20 pontos. Se você adequou, utilizou uma linguagem adequada ao perfil da turma, aos jovens, adultos e idosos, você teve uma linguagem, uma comunicação clara, direta e objetiva, você fez as correções necessárias ao longo da sua fala, corrigindo aquilo que foi dito que não estava adequado ao que está sendo discutido, houve afluência,
utilizou basicamente isso, então tudo atingindo vale de 0 a 20 pontos, cada um vale 5 pontos, cada elemento desse. O último elemento, não mais importante, mas também tão importante quanto os demais, é quanto ao relacionamento com os alunos da EJA, que vale de 0 a 20 pontos. Você demonstrou afetividade, envolvimento, empatia, considerou a especificidade de cada estudante, motivou, valorizou o que eles falou, a dialogicidade, se primou pelo diálogo, a aula não é um monólogo, você deu voz e vez às falas dele, mas também explorou essas falas. A sua postura profissional na sala de aula foi de contemplação, de preocupação com a sua aprendizagem, valorizando cada momento desse, os seus saberes prévios, mostrou-se como líder e não como autoritário na sala. Então, essas duas fichas terão acesso previamente os seus colegas de turma e o mediador para avaliar a sua micro-web aula. Repito, essa micro-web aula poderá ser ministrada em duplas ou em trio, ou individualmente, dependendo da realidade da turma, do melhor que a turma decidir. Bom, e aí nós teremos os relatos. Depois disso, nós vamos ter no mês de outubro 2 momentos, 2 sábados alternados, evidentemente, para trazer para vocês. Como agora está pandêmica, a gente pensou em trazer esse estágio de forma remoto, já que alguns não poderão ser presencial. Nós temos Timbiras, que está presencial, Caxias, a previsão de voltar dia 5 de outubro, com todas as turmas do 5º ao 9º ano, e EJA, se assim voltar, teremos esse espaço. A Ceilândia está de forma híbrida, o ensino está remoto, mas de forma híbrida. São Luís continua ainda não presencial, Imperatriz também não presencial. E aí, devido à realidade, eu convidei, acho interessante que todos os acadêmicos dos 5 polos participem dessas sessões interativas de ciclo de cultura freiriana, dos relatos, os relatos de experiência do gestor, do coordenador pedagógico, do professor e dos alunos da educação de jovens e adultos e educação profissional tecnológica, mais ainda da EJA FIC, que é os cursos de iniciação de formação inicial e continuada na modalidade EJA. A gente quer ouvir também o pessoal lá do IFAM, o Luiz Moraes, a professora Edna Sobral, que trata com isso, esses cursos. E das escolas básicas de Caxias e outros municípios que também atendem EJA no primeiro segmento. A gente vai ouvir o gestor, o coordenador pedagógico, o professor e o próprio aluno. E mais o professor Elcio, mestre em educação, que também discute EJA, vai trazer um pouco a proposta, uma fala nossa motivacional do estágio com poesia e música na educação de jovens e adultos. A educação popular muito presente. Então, no primeiro sábado, dia 16 de outubro, convido vocês às 18 horas, às 21 horas, nós vamos ter esse estágio na EJA com poesia e música com o professor mestre Elcio Souza, ele é do programa de graduação do mestrado em educação da UFL, e aí ele tem uma experiência muito boa de como trabalhar na EJA a partir da música, da poesia, e aí o cordel é muito presente na educação dos adultos. Nesse mesmo dia, às 19 horas, teremos os relatos dos gestores escolares e coordenadores pedagógicos que atuam na EJA e educação profissional e tecnológica, nesse dia com vocês. Já no segundo sábado, que será dia 30 de outubro, às 18 horas, teremos os relatos do professor da EJA e dos educandos. E aí eu quero trazer também nesse dia o professor o Luiz Moraes, que é assistente de aluno do IFMA Caxias, e a Edna Sobral, que é assistente social, que acompanha os alunos da EJA, que faz os cursos EJA FIC, que é formação inicial e continuada, os cursos profissionalizantes, para a abordagem da educação profissional e tecnológica. Então, serão apenas 2 sábados, a priori seriam 4, mas conversando com os mediadores, a gente resolveu enxugar essa proposta, reduzir o tempo de fala dos convidados, e aí eles estarão fazendo 2 encontros, 2 sábados. O primeiro sábado, dia 16 de outubro, às 18 horas até às 21 horas, e o segundo sábado, o dia 30 de outubro, das 18 às 21 horas. Será muito bom, muito riquíssimo, vocês vão ouvir. E aí, quem não vai para a escola presencial fazer o estágio, nesse aqui serve como observação. Eles vão apresentar as experiências das escolas, a questão administrativa, física, pedagógica, como é que é esse trabalho do gestor, coordenador, do professor, e o próprio aluno falando. Você vai anotar, registrar, que vai servir de seu estágio de observação. Caso no seu município, seu polo ainda não tenha aula presencial. E mesmo que tenha, todos são convidados a participar, porque vai enriquecer muito essa experiência de você estar tete a tete, frente a frente com o gestor da escola, com o coordenador pedagógico, com o aluno e com o professor desta modalidade de ensino. Venha conosco participar deste momento. Inclusive, faz parte da nossa estrutura do nosso estágio. Feito isso, vamos entrar para o terceiro momento, que é a preparação do estágio de observação de regência na educação de jovens e adultos. Como é que vocês vão fazer isso? Quais orientações teóricas, metodológicas, práticas para a realização desse estágio de observação de regência na EJA? Isso e muito mais, vamos conversar com vocês sobre isso agora. O primeiro passo é a seleção da instituição, campo de estágio na EJA. Você precisa definir qual a instituição, de preferência e obrigatoriamente aquelas que ofertam turmas de educação de jovens adultos no primeiro segmento, anos iniciais do ensino fundamental,
e aí seu mediador presencial vai fazer o credenciamento, ele já tem no polo esses documentos da carta de apresentação, da carta de anuência e também do credenciamento. Ele vai credenciar as escolas que irão participar, receber vocês como estagiário. E aquelas que não têm, será remotamente. Nós vamos fazer remoto, mesmo assim, precisa fazer o credenciamento dessa instituição e a carta de apresentação, mesmo que seja remotamente o estágio. Então, lá, fazer a escolha da instituição, o campo de estágio, alguns aspectos é necessário você fazer essa escolha, observar, e alguns eu elenco aqui para vocês. E aí, vamos lembrar que toda essa aula de hoje ela foi pensada com vários materiais, a proposta da EJA, mas, sobretudo, no fascículo elaborado por Vasconcelos e por Leite, titulado Estágio em Educação de Jovens e Adultos, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É um volume único, lá em 2014. É bem didático esse volume, está no link para você lá no nosso plano de ensino. Bom dar esse crédito, porque realmente foi a partir deles, achei interessante. Eu usei outros materiais, outros livros, inclusive a proposta curricular, mas achei bem didático a proposta deles, né, voltada para a EJA. E aí, depois de fazer isso, eu preciso entender que a instituição deverá possuir a modalidade de EJA. Não adianta ser qualquer escola. Tem que ser uma escola que oferte a modalidade de EJA, mas, sobretudo, do primeiro segmento, do primeiro ao quinto ano, anos iniciais do ensino fundamental. E aí eu preciso estar atento a isso. O segundo aspecto para poder credenciar a instituição ela tem que ser pública ou privada. Preferencialmente, faça na pública, porque as privadas dificilmente elas ofertam turma de EJA, mas na pública. E demais, precisa ser credenciada previamente a carta de apresentação e a de anuência e o mediador presencial que vai fazer isso. Ele já tem esse documento lá no polo. Você já pagou o estágio infantil no Fundamental 1, na gestão? Seguramente você já viu esse documento. Então, ele já sabe como fazer esse processo do credenciamento. E aí, de preferência, a instituição que localize próximo à sua casa, ou ao seu local de trabalho, ou da sua residência, caso tenha uma escola de EJA próximo, que fica mais fácil. Faça o seu deslocamento, você já conhece a comunidade, conhece os profissionais, com essa gestão, facilita muito essa aproximação. Mas lembrando, como estágio com pesquisa, mantenha o distanciamento como pesquisador, para que você não se embebede, não floreie esse campo de estágio. Você tem uma visão crítica da realidade escolar que será observada e será o campo do seu estágio, né? Você não se envolver muito. Por isso, eu não recomendo, se você já for professor de instituição que possua EJA, ou se já atuar nessa modalidade, eu recomendo que você poderá estagiar nessa escola, da sua própria escola. No entanto, eu recomendo que você não faça na sua própria turma, que você faça na outra turma de um outro colega. Mas, se você quiser atender a criticidade do estágio, não faça. Vá fazer mesmo em uma outra escola em que você não atue. Porque quando a gente está numa escola que a gente já trabalha, a gente já está acostumado com aquela realidade, não consegue ver para além disso. E aí, quando a gente muda de escola, a gente consegue ver elementos que a gente não enxerga na nossa. Então, o trabalho científico, para ser realmente científico, imparcial, que não seja floreado, a gente possa me primar pela cientificidade. Mas se você achar que consegue manter esse distanciamento, tranquilamente poderá ser feito na escola. Eu só não recomendo que seja na própria turma sua, né? E aí, evidentemente, que mesmo que seja na escola que você já trabalhe, todo aquele procedimento inicial é necessário, como credenciamento, a carta de apresentação e todos aqueles outros documentos formais necessários para o seu estágio. E aí, feito isso, você marca previamente uma conversa com o gestor escolar, com o coordenador pedagógico e com o professor da turma, para saber fazer a sondagem, né? Eu vou já explicar como vai ser essa sondagem prévia do elemento administrativo, pedagógico, organizacional, né, do ensino-aprendizagem, do planejamento, o registro, da estrutura física, tudo isso para você conversar. E agendar o melhor dia com o professor de você estar na sala para observar e no dia da regência. Vamos lá por parte de cada um desses elementos. Então, a sondagem é a primeira etapa do estágio de observação. Ele se dá em dois níveis, dois contextos específicos, a saber, do município, que é o polo que você vai atuar, seja Caxias, seja Timbiras, Imperatriz, Açailândia ou São Luís, e aí você precisa ter todo elemento macro desse município, da EJA, como é que está organizado no município, a Secretaria de Educação, pensar a coordenação da EJA se tiver, e da instituição campo de estágio. Então, você vai fazer a observação, levantar dados do município, saber como é que está a política organizacional voltada para a educação de jovens adultos, e no campo de estágio, como é que essa escola oferta essas turmas de EJA. Vamos entender cada um desses elementos disso. Então, assim, definiu a instituição campo de estágio, e aí você vai ter a primeira atividade básica da sua pesquisa, porque o estágio é feito com pesquisa, que será a sondagem no campo de estágio. Vamos lá por etapa. E aí você vai realizar o quê? Uma pesquisa sobre a EJA no município, levantar dados em que está realizando o seu estágio e sobre a instituição escolhida como campo de estágio. Você vai levantar vários dados. Primeiro, quantas turmas existem ou quantas escolas ofertam
turma de EJA nesse município que você está investigando? Quantos alunos tem? Quantos no primeiro segmento? Quantos no segundo segmento? O segundo segmento são nos finais. Pensar também o nível de escolarização da população adulta no município, está no PME, tem nos dados estatísticos do IBGE também esses dados, mas também não deixe de aproveitar este momento para obter e registrar o maior número possível de informações. Se tem outra informação importante, pertinente, anote. Compre um caderninho de registro, que chama de diário de campo, para estar anotando essas informações. Se quiser, pode gravar também, mas anote, que não vai esquecer. Né? E aí, como é um pesquisador, é uma pesquisa, precisa manter essa postura acadêmica. Por isso que lembre-se que o estágio é com pesquisa e a pesquisa no estágio, porque o estágio é um espaço de produção de conhecimento, de pesquisa, mas, sobretudo, de aprendizagem da profissão docente e da formação da nossa identidade docente também, ela contribui nesse processo, como a gente viu lá no DAD 1, na DAD 2, essa discussão. Então, lembre que você, estagiário na EJA, também é um pesquisador. Por isso é importante você, ao aproximar-se do seu objeto de estudo, de campo de pesquisa, que é o estágio, que é a escola campo de vivência do estágio, e aí, nesse espaço, você precisa entender que você vai ter uma atitude investigativa, indagativa, questionadora, de observador, pesquisador e registrador. Existe tudo, em fotos, em vídeo, mas, sobretudo, em textos. Você também produz pesquisa, produz conhecimento no processo do estágio. E aí, nesse sentido, você vai levantar informações ou dados que devem ser levantados durante a etapa de sondagem lá no seu município, seja Dias, Timbiras, Imperatriz, Açailândia ou São Luís. Vamos lá, quais são esses dados importantes? Primeiro, você vai levantar os dados estatísticos relativos à população alfabetizada. No seu município, quanto a percentual da população do seu município estão alfabetizadas, somente adultos? E aí pega os dados oficiais, lá no IBGE tem esses dados que mostram essas questões. Ou a própria Secretaria de Educação do seu município pode ofertar esses dados. O número de instituições, quantas escolas ofertam turma de educação de jovens e adultos na rede pública de educação? Tanto as municipais quanto as estaduais. Tem quantas escolas? O Conselho Municipal de Educação pode ofertar essa informação, ou a UREA, a Unidade Regional de Educação do seu município, se tiver, ou a própria Secretaria Municipal de Educação. O número de instituições privadas que possuem a modalidade EJA, que dificilmente tem, são poucas que ofertam, né? Mas veja quais são. Aqui em Caxias, por exemplo, nós temos o SENAC, que é mista, ela é pública e privada, mas ela não é pública, ela é mista. Nós temos o SESI Senai, que também é mista, porque ele não é tão público, ele tem investimentos públicos, mas também ele é mista, que é o SESI Senai. Nós temos aqui o SENAC também, que oferta, né, nessa perspectiva, e outras instituições que oferta mais voltada para a profissionalização. Outros projetos, programas ou experiências de EJA que ocorrem no município. Isso que é importante. Essas informações aqui, esses dados, esse slide, pega esse slide. E aí você vai formar em forma de roteiro, esses dados, você digita lá no roteiro seu, ou em forma de perguntas, para ser direcionada para o gestor escolar, para o secretário de educação, ou coordenador municipal da EJA, do município seu, ou da unidade regional de educação. Essa informação é importante. Ou no IBGE, seja presencialmente ou no site do IBGE, essas informações. Quanto à escola campo de estágio, você precisa levantar alguns dados sobre essa escola. Também sugiro que você anote esses pontos aqui, cada item desse, no seu diário de campo, ou bote no seu questionário, ou digite no roteiro para fazer essa entrevista lá com o gestor e coordenador pedagógico da escola campo de estágio. Quais sejam? Procure ter uma cópia do documento, solicite do gestor uma cópia do termo de autorização de funcionamento da escola para ofertar a turma de EJA. Né? A escola foi credenciada, autorizada a funcionar e a ofertar a turma de EJA. Peça esse documento que vai te dar ideia de quanto tempo ela já oferta, a história desse processo, como é que está organizada. E aí ele vai saber a história dessa instituição na EJA, quando é que ela iniciou as atividades na educação de jovens e adultos, e a destinação de suas ofertas de vaga. É o primeiro segmento, o segundo segmento, qual a demanda, o critério de seleção também. E essas informações são importantes porque você vai fazer uma pesquisa sobre a instituição e o seu contexto histórico, vai te ajudar a construir a história do campo de pesquisa. Quando foi fundada, né? A origem disso, a questão geopolítica e socioeconômica, ou seja, você vai buscar saber a história da escola, desde a fundação dela, e por que ela está localizada neste bairro, neste povoado, e não em outro. E a situação socioeconômica da comunidade escolar, dos estudantes, das famílias estudantes, dos professores, funcionários, enfim, contexto socioeconômico político dos sujeitos que compõem a comunidade escolar. Outro aspecto importante dizer para vocês é que você seja capaz de refletir sobre esses dados
e sobre a importância da EJA no contexto observado. Por que a EJA é importante ser ofertada neste bairro, nesse povoado, nessa comunidade que a escola está situada e que eu escolhi como campo de pesquisa? E aí você vai refletir sobre isso, anotar no seu diário, descrever, mas também fazer a reflexão no seu diário escrito, no diário de campo. E aí também procure conhecer o organograma. O que é o organograma? É um cronograma, uma estrutura em que está distribuído a gestão, supervisão, coordenação, ou seja, todos os cargos da escola e salas ou espaços estão nesse organograma, ou seja, como é que ela está organizada, né? Então, tem a distribuição desses cargos e dessas funções e dos espaços, né? Existentes na escola, como estão dispostos na hierarquia, que é o superior até o menos, né? Então, nesse sentido, saber como está organizado, distribuída esses cargos e funções. E aí levante também o perfil profissional do gestor, dos professores, dos funcionários, sobre o tempo de atuação, quanto tempo ele é gestor, ele é professor, ele é zelador, merendeiro, enfim, há quanto tempo ele atua nessa instituição, nessa escola que eu estou estagiando. Chegou agora ou ele já está há muito tempo? Quanto à formação, ele é só graduado? Ele é especialista, tem mestrado, doutorado, tem formação continuada? Ou só tem ensino médio? E como é que ele chegou na gestão? A titulação deles também, vão colocar a faixa etária, qual a idade desses sujeitos, né? Desses profissionais. O percentual de gênero, tem mais mulheres ou mais homens trabalhando na escola? A questão da frequência e atualização e formação permanente em serviço. Eles estão buscando, ou simplesmente se contentou com a graduação? Ou eles estão buscando permanentemente formação continuada em serviço ou em nível de especialização lato sensu ou instituto sensu, mestrado, doutorado? Procure também saber as razões pelas quais esses profissionais optaram na EJA. Por que o gestor optou por trabalhar nessa escola que tem EJA? Por que esse professor optou em trabalhar em turma de educação de jovens e adultos para ser alfabetizador de jovens e adultos? Pergunte para eles, anote, reflita, e depois compare o que estão dizendo com a atuação deles na escola, com o trabalho realizado, sobre as suas percepções. E aí você vai fazer uma análise das formas de gestão administrativa e pedagógica. Como é que acontece a gestão administrativa da escola? A gestão pedagógica, há uma centralização, é descentralizada, é colegiada, é partilhada? Quem faz isso? Quem faz esse trabalho? E aí veja os aspectos inerentes a isso. Existe autonomia na escola do gestor para trabalhar, dos coordenadores pedagógicos, dos professores, dos funcionários? Existe autonomia para eles fazerem o trabalho deles ou eles estão sempre centralizados no gestor maior, na Secretaria de Educação? Qual é o papel dos colegiados na escola? Existe os colegiados, como o conselho de classe, o caixa escolar, o conselho do caixa escolar, o conselho, enfim, os diferentes conselhos das escolas, né? O significado e a condução específica para a modalidade de EJA no PPP. A escola do PPP, procura uma cópia, leia, veja qual é o lugar ocupado pela EJA no PPP da escola. Veja isso e analise, bota no seu diário de campo. Atente também para os diferentes tipos de participação dos educandos da EJA nos colegiados e instituições. Há segmentos, esses colegiados, tem representante do aluno da EJA lá, ou eles não aparecem? Eles se envolvem ou eles são apenas inquilinos, ou seja, a escola cedeu espaço para os estudantes, ou eles se sentem pertencentes àquela escola. A mobília, a escola, é adequada para a turma de jovens e idosos, ou são as cadeiras, mobílias para crianças adaptadas aí para adultos? Pensar nisso. E aí, para compor análise, essas análises e outras, procure obter também uma cópia dos principais documentos oficiais da escola, entre eles o regimento escolar, peça a cópia do PPP e outros documentos, a proposta curricular, se tiver, o plano de ação da gestão, do coordenador pedagógico, os planos de aula dos professores, os projetos de dados pedagógicos que são realizados, observando a caracterização da EJA, tudo isso em relação com a EJA. Tem alguma relação? É contemplada a EJA nesses documentos? Então, coloco tudo isso. É bom anotar esses pontos que eu estou colocando para vocês, porque eles vão servir de elementos para investigação, para a sondagem. Anote ou faça em forma de questionário, ou em tópico para você pesquisar e registrar. E aí, continuando ainda, você vai fazer análise dos documentos oficiais e as entrevistas com gestores, vocês vão visitar, após fazer análise desses documentos oficiais que eu citei, e das entrevistas com o gestor, do levantamento de dados, você vai fazer a visitar, andar pela escola, para ver a estrutura física, as salas, a gestão, a coordenação, os banheiros, o pátio, os corredores, a sala de leitura, o auditório, se tiver. Ou seja, todos os espaços, inclusive o quintal da escola. A estrutura física é adequada, são espaçosos, é pequena, a mobília, e observa de acordo com as atividades previstas no PPP da escola, se tem adequação ao atendimento dos jovens, adultos e idosos da EJA atendida. Observe também a instituição como um todo, olha toda, ela frente e verso, ou seja, dentro e fora da instituição,
o espaço físico procurando ocupado por ela e a sua infraestrutura, ver se está adequado à clientela de jovens, adultos e idosos. E aí também ter essas considerações quanto à dimensão relativa às instalações físicas, que está no descrito do PPP. O PPP diz que é para ter isto, mas na realidade é outra. Veja se há um compasso, uma convergência ou uma divergência entre a posto no PPP da escola e o que efetivamente acontece no dia a dia, né, na infraestrutura. E aí, observar se atende à especificidade da educação de jovens e adultos. Lembre-se ainda de pensar na acessibilidade, porque na EJA, muitos alunos da EJA que estudam são um público-alvo da educação especial inclusiva, são alunos com deficiência. Veja se há acessibilidade física para alunos em cadeira de roda ou com deficiência física, alunos com deficiência visual, que precisa do piso tátil, por exemplo, dos banheiros acessível, sobretudo também perceber tudo aquilo voltado para a inclusão. Se tem sala de AI, sala de recurso multifuncional, se tem os profissionais habilitados para atender esse aluno surdo, o intérprete de Libra, se falou com o deficiência visual, o Braille, o intérprete, o revisor, o tradutor em Braille, enfim, tantos outros profissionais nesse sentido. E aí, mais na sondagem, você vai ver que, findando essa etapa, você vai precisar levantar os dados sobre a organização do espaço-tempo institucional. Como está organizado no tempo e no espaço a instituição, ou seja, o estudo de horário, a distribuição, de manhã, como é que funciona o horário, inicia quando, as aulas terminam quando, à tarde, à noite. Como é que está distribuída a carga horária dos professores, né, dos alunos, nesse sentido? E principalmente na EJA à noite, como é que está organizado? Começa às 19 horas e vai até às 22 horas e 30 minutos? Ou começa mais cedo? O lanche é servido na entrada ou o lanche é servido só às 9h30 da noite ou no final? Como é que é feito isso? A distribuição das atividades na sala de aula e extra classe, como é que é feito isso? Tudo isso pensa como é que está planejado essas questões. E aí peça a cópia do calendário escolar dos horários, para ver se está adequado à realidade do aluno não trabalhador. Ele trabalha, ele chega cansado. Então, que a posto do calendário escolar, que está nos horários, atende às necessidades dos alunos da EJA à noite, favorece ou atrapalha. Veja também as diferenças existentes entre o calendário e os horários oficiais, o que é praticado pelo professor de jurisdição. Ou seja, às vezes um horário está lá das 19 horas às 22h30, mas você percebeu que a escola, os alunos só chegam 7h30, 8 horas, quando dá 8h30 já vão embora. É isso que acontece? Então, veja que está posto no documento, no horário oficial, e o horário praticado na escola. Procura observar também se a organização de didática pedagógica, a metodologia do professor, os materiais didáticos escolhidos por ele, a formação do docente, a formação dele, e a própria estrutura da escola, escolhida para o campo de estágio, na EJA, eles atendem às especificidades, são adequados à especificidade e peculiaridade no tratamento pedagógico de jovens e adultos idosos, ou seja, voltar para o ensino-aprendizagem de adultos idosos. Favorece, porque nas escolas que a gente tem hoje, tudo é pensado para as crianças. E aí o adulto não se vê nessas escolas. A cadeira é baixa, é pequena, ele dá apoio na coluna, o quadro, o material didático, ou seja, os horários, o planejamento, tudo é pensado para o diurno, em detrimento do aluno da noite. Feito isso, a gente vai passar para um outro momento, que é o estágio de observação e regência. E aí você vai passar para a regência em processo. E aí você vai ter dois momentos da regência, o estágio de observação e de regência. Vamos por etapa. No de observação, você vai fazer a docência compartilhada, que é o que é a docência compartilhada? Segundo Vasconcelos e Leite, eles colocam para nós que refere-se à sua atuação como professor estagiário, supervisionado durante todo o período de aula, pelo professor titular da turma escolhida, ou seja, da primeira etapa, e o professor da segunda etapa de EJA, do primeiro segmento do fundamental, anos iniciais, para a realização do estágio na aplicação de 2 planos de aula, compartilhando as práticas docentes. Quais são aqueles 2 planos que eu pedi vocês para preparar lá na terceira unidade? Um para a primeira etapa, que é o primeiro ao terceiro ano, e a outra para a segunda etapa, que é o quarto e o quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais. É compartilhado porque vai ser você, como professor regente, mas também o professor mediador da sua turma. Nessa atividade, você deve registrar tudo e observar sobre as práticas pedagógicas que ocorrem na instituição, campo de estágio. Você vai observar como foi ministrar a aula dele, a metodologia adotada por ele, os recursos utilizados, a forma que ele se relaciona com os alunos, tudo isso. E elabore um diário de campo, seu caderninho, anote tudo, para preencher, inclusive para ajudar as fichazinhas, você vai fazer aquelas fichas que eu botei aqueles elementos anterior, que você tem os elementos, naquela fichazinha, faça uma fichazinha para você ir marcando os itens, e aí registrando em foto também, em relatos, né, no seu diário. E aí, nesse sentido, o que é um diário de campo? E aí Vasconcelos traz essa ideia de que diário de campo ele é um relato escrito daquilo que o investigador, no caso você, estagiário, vê, experiencia e pensa no decurso da coleta de dados, da observação da escola, da regência também. Os diários possuem 2 tipos de registro.
O primeiro, que é descritivo, em que você vai fazer um relato, um registro do que observou, anotando a descrição do local, das atividades realizadas, que foi feito, e nesse mesmo registro você vai fazer as reflexões. Você vai refletir a partir de um relato pessoal seu, como observador, como pesquisador, deixando clara a sua interpretação daquilo que foi observado. O seu entendimento, né? As suas implicações. Como elaborar um diário de campo? Você pega, eu sugiro que um caderno, um caderno comum, brochura, por exemplo, para fazer esse registro, pode ser uma agenda, uma preferência, pega o caderno brochura para você marcar, registrar que sobre isso, bota que é o caderno do seu estágio, o período que começou, tudo isso, as datas, horário, coloca tudo no seu caderno. Faça isso, que depois você retomar, até para te ajudar a fazer o seu relatório. E aí você também vai fazer as observações em 2 turmas de primeira fase de escolaridade diferentes, que é a primeira etapa da EJA, do primeiro segmento, que é do 3º ano, e a segunda etapa, que é do 4º, 5º ano, para a realização da docência compartilhada com os professores agentes das turmas. Você vai observar, vai ministrar a aula dele, depois vai ministrar para ele, se for presencial. Se não for presencial, será pelo micro-web aula com seu tutor ou mediador presencial, né, que vai marcar contigo. Qual é a proposta da atividade, a finalidade, então, o objetivo? É que você possa adquirir conhecimentos sobre a realidade educativas que mudam conforme a fase curricular de cada turma. Ou seja, a turma da primeira etapa, ela quer aprender a ler e escrever o seu nome, ela quer assinar seu nome. A segunda etapa, que já são alunos que já foram alfabetizados, eles querem consolidar esse processo, mas querem aprender algo mais. Eles querem ir além, inclusive escrever textos, né? Querem ir além disso. Então, veja que cada etapa dessa tem uma especificidade, uma necessidade. Mas não esqueça que você somente poderá realizar o seu estágio em fases que correspondem aos primeiros anos ensino fundamental, ou seja, anos iniciais, curso de pedagogia, portanto, 1º ao 5º ano. Você não pode estagiar no 6º ou 9º ano ou no ensino médio. E aí, nesse sentido, deve lembrar também de registrar no diário de campo, conforme observações em sala de aula. Cada dia, naquele horário. Não deixe para registrar depois de um dia, depois de 2 dias. Não. Registre no ato. Aconteceu, registra e bota as suas percepções também, a sua reflexão. Então, relato dos objetivos e conteúdo aplicado na turma. Qual era o objetivo daquela aula do professor que ele ministrou? Coloca no seu diário. Qual foi o conteúdo que ele ministrou? A metodologia que ele adotou, que ele utilizou em sala de aula, as atividades pedagógicas que ele realizou, a percepção sua, colhida sobre a observação cotidiana, sobre a relação professor-aluno, professor-gestor, professor-estagiário. Como é que se dá as relações interpessoais no ambiente da escola que você está estagiando? A observação detalhada do plano de aula. Como é que está organizado o plano de aula do professor? Ela está de acordo com a turma de EJA? Ou é um plano do Fundamental 1, regular, ou do infantil, ele adaptou para a EJA? A unidade, os cursos, bem como o calendário escolar e das atividades pedagógicas previstas. Você vai fazer a observação detalhada também da avaliação praticada. Como é que ele avalia? Ele ensina de um jeito, avalia de outro? Ele avalia com base na participação dos educandos, na oralidade, no desenho, na escrita deles, ou ele aplica uma prova, literalmente? Quais são os instrumentos que ele utiliza? Como é que ele faz a avaliação? Ele faz uma autoavaliação dos alunos, o aluno faz a autoavaliação, então você vai escrever a metodologia utilizada na sala de aula para a recuperação. Ele simplesmente faz a avaliação, esquece, ou ele faz também recuperações paralelas, ou para reforçar e acelerar a aprendizagem dos educandos. A observação detalhada sobre a participação dos alunos. Os alunos são calados, apáticos, eles não interagem, eles têm medo do professor, eles falam, eles conversam, eles interagem com o professor. E a peculiaridade presente na instituição. E aí você vai incluir também outras informações que você observou, ouviu, percebeu que achou que é importante, considerou importante ser registrado. Então, registre tudo que você encontrou. E aí, por fim, alguns dados que você precisa e deve observar e coletar durante o seu estado de observação. Primeiro, você deve lembrar, para não esquecer, em hipótese alguma, interrompa uma aula para falar com o professor ou outras atividades que estejam sendo realizadas para falar com gestores, coordenadores ou funcionários da escola. O recomendável e prudente é que, após essa aula ou após a atividade, procure um outro horário adequado que ele esteja livre, ou professor, ou gestor, ou pedagógico, da escola para conversar, mas não durante a aula, porque vai interromper. Deixa a aula acontecer fluentemente, anote. Se for sobre aquela aula, anote. E depois da aula, no momento oportuno, só você e ele converse a esse respeito. Comece também informando a escola, a coordenador pedagógico, a gestão da escola, professor, a sua condição estagiária. Qual é o seu papel na escola como estagiário? Explicando como serão as atividades que você vai desenvolver no período. Coloque à disposição como parceiro. Você não vai interromper a aula, mas você pode aplicar uma atividade. Ele está te distribuindo uma atividade para a turma. Professor, posso lhe ajudar a distribuir? Você pode colocar à disposição, mas se não, você fica lá no canto atrás, só observando e anotando, mas qualquer coisa que precisar de ajudar, você pode ajudar. Você não vai interromper a aula do professor.
mas coloque à disposição para contribuir com ele. Não é necessário identificar professores, coloca o professor 1, professor 2 ou A, coloca um codinome para ele, para preservar a sua identidade e a questão ética da sua pesquisa, do seu relatório, do seu estágio. Preserve a identidade desse profissional. E aí, dá para você e ele maior liberdade de analisar as falas, os aspectos observados. E aí, quando for possível, participe de reuniões pedagógicas da escola, de planejamento, reuniões do colegiado escolar, do caixa escolar, reuniões com os pais e mães de alunos responsáveis. Isso é bom porque revela muita coisa e vai anotando essas percepções. E aí serão úteis para você fazer seu relatório final do seu estágio. E aí, evidentemente, são números dos tipos de eventos, atividades que a escola vai fazer, isso vai observar. Ah, tem uma feira cultural, uma feira de ciência. Ah, tem uma atividade extracurricular. Participe, se envolva. Né? Portanto, selecione aqueles que terão uma contribuição maior para o seu estágio, para a sua formação enquanto estagiário, como professor, como pedagogo. Então, todas as atividades do estágio profissional da EJA são individuais, ou seja, portanto, o seu interlocutor é o mediador presencial do seu polo. Então, como é individual, você vai fazer sozinho o seu estágio presencial, né? E aí você conversa na dúvida com o seu mediador presencial do seu polo. Na dúvida maior, se a turma tem muita dúvida, o mediador presencial pode ter contato com o professor, no caso sou eu, para reunir com vocês. Mas, preferencialmente, procure primeiro o mediador de vocês. Converse com eles, tire a dúvida. E aí, se o mediador perceber que tem muitas dúvidas, muitos alunos inquietados, e aí ele pode marcar um encontro extra comigo. A qualquer momento a gente pode agendar esse horário. Mas, preferencialmente, busque primeiro o seu mediador do seu polo. Ao terminar o seu período de estágio, não deixe de agradecer. Vá lá na escola, retome, agradeça o professor da turma que ele recebeu, agradeça o gestor, o coordenador pedagógico, os funcionários, os alunos, pela acolhida, pela contribuição na sua formação. E por permitir que você realizasse o estágio nesta instituição. Faça isso e, no final, devolva uma cópia do seu relatório para essa escola. Depois que ser aprovado pelo mediador presencial, entregue uma cópia desse relatório para a escola, agradecendo formalmente. E a gente entra agora no estágio na regência, que agora, depois observou, você vai elaborar os seus planos de aula e vai aplicar para exercer a regência, continuando o trabalho do professor regente titular da sala. E aí você vai, evidentemente, sob a coordenação dos professores, regente da turma, preencher a ficha de atividades com análise e avaliação dos resultados obtidos no desenvolvimento dos planos de aula, né, que ele vai assinar todo o desempenho. Vou daqui a pouco mostrar essas fichas. Lembre-se que os planos de aula deverão ser entregues ao tutor presencial, no caso, o mediador, contendo a avaliação dos regentes, que vai ser lá no final, ele vai preencher o regente da turma, o seu titular vai assinar, te avaliando, e aí ele vai assinar também nesse sentido. Daqui a pouco eu mostro as fichas. Qual é o material didático para observação? Vou até mostrar logo essa ficha, daqui a pouco eu mostro para vocês. Para o registro e acompanhamento e regência dessas fichas. Quais são? E aí eu vou trazer com vocês o material do relatório. Aqui eu vou encerrar essa aula e vou daqui a pouco, na outra aula, explicar passo a passo de como vai ser esse relatório. E aí você vai fazer esse relatório final do seu estágio de regência, né, de observação, e aí você vai fazer ele contendo, claro, suas análises, as suas percepções, reflexões e as descobertas ao longo desse estágio. E aí documentar e postar no AVA uma última nota, última atividade avaliativa dessa unidade 4, dessa disciplina. E aí, essas atividades, as fichas, você vai guardar todas elas no documento para mostrar para o seu mediador presencial e também anexar ao seu relatório. E aí, como questões finais, eu digo a vocês que durante o estágio, na modalidade de EJA, você vai poder realizar atividades de planejamento, implementação e avaliação de projetos, participar de reuniões de formação pedagógica com profissionais mais experientes, de modo a adquirir vivência no exercício profissional que possa prepará-los para a inserção no cotidiano de professores desta modalidade de ensino. E aí você vai, professor, mas eu só posso fazer o estágio no meio de microaula? Não. Se você, na observação, percebeu que os alunos da EJA, da primeira etapa, segunda etapa, tem grande dificuldade na leitura e na escrita, ainda não são alfabetizados, você pode elaborar um projeto de intervenção, de alfabetização e letramento de jovens e adultos. Você aplica como fosse um projeto didático de intervenção para alfabetizar. Você pode resolver o estágio por meio de um projeto didático de intervenção. Entre as referências, que é o fascículo de Vasconcelos e Leite, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o outro, que é esse aqui, ó, que é interessante, ele mostra passo a passo desse processo, e a própria proposta curricular meio segundo da EJA, que você já estudar na terceira unidade como referência. Tá aí, não é o fim, porque não para, a gente vem já para a nossa próxima aula, que é a aula, justamente a aula nossa para ensinar para vocês como fazer um relatório de estágio, como redigir, né, como ela